Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Hoje, sexta-feira, 4 de agosto do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, ela, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para todo mundo que passa a acompanhar a partir de agora o Jornal Verde Vale, aqui pela sua rádio número 1 da região. Hoje, uma sexta-feira, dia 4 de agosto, 6h34. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Cristiano Zanin toma posse e STF volta a ter 11 ministros. MAPA atualiza o programa de controle de ferrugem asiática da soja. Após corte da Selic, ministro Carlos Lupe volta a falar em queda no teto de juros do consignado do INSS. Polícia prende falsos motoristas de aplicativo no aeroporto de Goiânia. Petrobras deve anunciar distribuição de até 21 bilhões de reais em dividendos. Servidoras que amamentam terão jornada reduzida, é o que decide o Tribunal Superior do Trabalho. Golpistas que simularam venda de grãos são presos em Rio Verde. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h35. Uma ótima manhã de sexta. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez críticas ao Supremo sobre o que ele considera como invasão de competência do Poder Legislativo. Ele se referia a dois temas: o piso da enfermagem e a descriminalização do porte de drogas. Os assuntos estão sendo tratados pelo Supremo Tribunal Federal atualmente. Pacheco considera que são assuntos que foram debatidos pelo Congresso Nacional e devem ser tratados no âmbito do Legislativo. Pacheco falou também sobre o piso nacional de enfermagem, tema já aprovado pelo Congresso. Ele afirmou que a advocacia do Senado vai recorrer da decisão do Supremo que limitou o pagamento do piso nacional da enfermagem. O STF condicionou o pagamento do piso no caso de enfermeiros seletistas que trabalham em hospitais privados a um acordo coletivo firmado entre patrões e trabalhadores. Cristiano Zanin tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira. A entrada dele completou a formação dos 11 ministros da corte, que havia ficado desfalcada com a aposentadoria do então ministro Ricardo Lewandowski em abril. Com 47 anos, Zanin pode ficar quase 3 décadas no cargo até 2050, quando irá completar 75 anos. A cerimônia contou com a presença do presidente Lula, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também do presidente da Câmara, Arthur Lira, além do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, e do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, além de diversas autoridades e convidados pessoais do novo ministro. Foram convidadas cerca de 350 pessoas. A cadeira do ministro mais recente é sempre a primeira à direita do púlpito. Após encerrada a sessão, Zanin recebeu cumprimentos no Salão Branco do STF. E conheça as dicas para evitar golpes nas compras para o Dia dos Pais, nessa matéria de Bruno Moreira. A idade do Dia dos Pais tradicionalmente gera expectativa de aumento no movimento de consumidores na internet e em lojas físicas. Ao mesmo tempo, a data comemorada no segundo domingo de agosto também exige atenção com a ação de golpistas. No ambiente online, páginas que simulam sites de compras e perfis falsos tentam roubar dados e cometer fraudes. O superintendente de segurança corporativa do Itaú Unibanco, Richard Bento, compartilha dicas de segurança. Verificar cuidadosamente a autenticidade do site de compras, sempre digitando o endereço diretamente no navegador. Evite clicar em links que jogam direto para ele. Outra, desconfiar de promoções muito atraentes e verificar a fonte antes de clicar nesses links enviados por e-mail, SMS ou redes sociais. Tem ainda formas mais seguras de pagamento, como por exemplo, cartões virtuais ou carteiras digitais quando for fazer uma compra online.
E nunca forneça informações confidenciais, como senhas e número de cartão, por e-mail, por telefone ou redes sociais. As compras presenciais também exigem atenção. Richard Bento cita algumas situações como exemplo. Possíveis tentativas de fraude ao digitar a senha em maquininhas com aparente defeito ou com dificuldade de ler as informações no visor. Sempre verifique se o valor está correto antes de digitar a senha. E garanta sempre que o cartão seja manuseado apenas por você, pelo próprio consumidor. Mas, caso você tenha entregue o cartão a alguém, confira se o nome impresso está correto quando ele for devolvido. Também é importante se atentar a possíveis abordagens de fraudadores, mesmo fora do momento da compra. A recomendação é para ignorar qualquer suposto presente ou brinde com o pedido de pagamento de alguma taxa de entrega ou cópia de documentos. Mais informações sobre prevenção a golpes são encontradas na área de segurança do site do Itaú. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40 agora. O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, terá agenda com o presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, na semana que vem, para definir os detalhes do seu retorno às fileiras MDBistas. O encontro será na sede nacional da Legenda, em Brasília. Mendanha deve sair da reunião com os detalhes do retorno ao partido definidos. Com o martelo batido, o dia da filiação deve ser anunciado e o local também. A expectativa de um grande evento para aproximadamente 2.000 militantes. Existe a esperança da solenidade ocorrer ainda em agosto. O político também, Daliana, pretende apresentar a Baleia Rossi a peça que foi preparada para abrir a consulta de sua candidatura por Goiânia nas eleições do ano que vem junto ao Supremo Tribunal Federal. Mendanha espera ter a assinatura do presidente nacional do MDB no documento, o que mostraria a sua força política um ano antes da eleição. E o motorista Wesley das Neves Andrade, 29 anos e 40 bois, acabaram morrendo após uma carreta em que estavam tombar na GO 325, a poucos metros do Rio Verdão, em Acreúna, aqui no sudoeste goiano. Segundo a polícia militar, a carga estava sendo levada para Rio Verde, quando o motorista perdeu o controle da direção e tombou o veículo. As causas do acidente não foram divulgadas. De acordo com a PM, na carreta tinham 60 cabeças de gado, mas apenas 20 sobreviveram. O dono da carga informou que levou as cabeças de gado para uma fazenda perto do local do acidente. A carreta ficou atravessada na pista e o trânsito foi bloqueado por mais de 8 horas. No local, a polícia identificou que Wesley tinha completado 29 anos na semana passada e era morador de Rio Verde. Ele estava sozinho na cabine quando o acidente aconteceu. A PM informou ainda que o Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte do motorista. Segundo a corporação, ele estava sem sinais vitais e apresentava diversas lesões e fraturas pelo corpo. Após o acidente, 3 guinchos foram utilizados para destombar a carreta e uma retroescavadeira para fazer o resgate do gado. 6h42, OVG leva Centro de Apoio à Romaria de Muquem. Quem traz os detalhes é Juliana Carnevale. A Organização das Voluntárias de Goiás começou o atendimento no Centro de Apoio ao Romeiro de Muquem, no quilômetro 30 da GO 237, conhecida como Rodovia da Fé, em Niquelândia. A estrutura vai funcionar até o dia 15 de agosto para acolher os fiéis que participam da Romaria de Nossa Senhora da Badia de Muquem. A previsão é que mais de 50.000 pessoas sejam atendidas. Os romeiros que passarem pelo local serão recebidos com lanches, terão acesso a banheiros, atendimento de saúde como curativos e massagens, além de capela para orações e um espaço de convivência, onde serão disponibilizadas mesas e cadeiras para descanso, um amparo importante para quem enfrenta o longo percurso. Os romeiros ainda podem acampar no local durante a caminhada de 45 quilômetros. O Estado oferece um espaço seguro e coberto para que levantem acampamento junto ao centro de apoio, com banheiros equipados com chuveiros e sanitários sem qualquer custo. Considerada a peregrinação religiosa mais antiga de Goiás, a Romaria de Muquem completa 275 anos em 2023. Todos os anos, os romeiros saem da cidade de Niquelândia conduzindo a imagem de Nossa Senhora da Badia pela Rodovia da Fé. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes.
6h43 agora. E o Benfica estaria interessado na contratação do atacante Pedro do Flamengo para substituir Gonçalo Ramos, isso segundo o jornal A Bola. Além do brasileiro, o clube português também tem Santiago Giménez, do Feyenoord, e Lucas Beltrán, do River Plate, em seu radar. Gonçalo Ramos, centroavante português de 22 anos, está de saída do clube rumo ao Paris Saint-Germain. Sua transferência deve ser anunciada em breve, ainda de acordo com o jornal português. Pedro não vive seus melhores dias com a camisa do Flamengo. Após ser protagonista na temporada passada, conquistar a Copa do Brasil e a Libertadores e ser convocado para a Copa do Mundo, o centroavante vive um momento de baixa sob o comando de Jorge Sampaoli. A última vez que Pedro balançou as redes foi há quase um mês, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, no dia 6 de julho. E o América Mineiro e Bragantino empataram por 1-1 no jogo de ida do confronto brasileiro nas oitavas de final da Sul-Americana. No Independência, um gol em cada tempo. No primeiro, Éder fez contra para o Massa Bruta. No segundo tempo, com mudanças, o Coelho chegou ao empate com Mastraini. O jogo de volta será na próxima semana na Neoquímica Arena. Quem vencer garante vaga na próxima fase. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. Ou empate, quem vencer na Neoquímica em São Paulo às 21 horas da próxima quinta garante a vaga. Não há critério de gol fora de casa. Se houver novo empate, a decisão será nos pênaltis. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, publicou no suplemento do Diário Oficial do Estado, na última quarta-feira, o decreto número 10.297, que estabelece situação de emergência zoossanitária de forma preventiva para mitigação de risco da influenza aviária de alta patogenicidade em Goiás. O Ministério da Agricultura e Pecuária, Daliana, declarou estado de emergência em todo o território nacional em maio deste ano. O documento estadual vale por 180 dias a partir da data da publicação e tem como objetivo principal permitir que o Estado possa adotar e intensificar medidas de conscientização, prevenção, monitoramento e combate à gripe aviária em território goiano. Até o momento, Goiás não registrou casos de influenza aviária, seja em aves silvestres, de subsistência, aquelas de quintal, ou em granjas comerciais. A declaração de estado de emergência foi orientada pelo MAPA em reunião realizada em julho. O intuito é promover medidas de enfrentamento à doença em todo o país e facilitar o acesso de estados a recursos disponibilizados pelo governo federal. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7 horas em ponto agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. E a queda do preço do barril de petróleo, acumulada em 10,8% neste ano, a redução de preços dos derivados nas refinarias pela petroleira e o fim da política de paridade de importação da commodity são fatores considerados determinantes para o forte recuo de 54% do fluxo de caixa da Petrobras no segundo trimestre deste ano para 29 bilhões de reais. Horas antes da estatal divulgar o seu resultado, nessa quinta-feira, estudo do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis indica que nesse período a companhia deverá registrar um resultado financeiro positivo com lucro líquido de 23,5 bilhões de reais. No que se refere à destinação de lucros a serem distribuídos, a estimativa do Instituto é de que 36,6% caberão ao governo federal e para o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, 63,4% para acionistas privados, dos quais 46% para os acionistas não brasileiros e 17,1% para acionistas privados brasileiros. E uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho determina que servidoras públicas que amamentam tenham prazo de jornada reduzido ou aumentado de 18 para 24 meses. A medida foi tomada no cerne do Agosto Dourado, mês que promove a conscientização a respeito do aleitamento materno. O objetivo da determinação é de que as mães possam acompanhar a amamentação dos filhos até 2 anos de idade. O procedimento foi publicado no ato 449, assinado pelo ministro Lélio Bentes Correia, presidente do TST, e segue recomendações da Organização Mundial da Saúde. 7:02, programa Mais Médicos, divulgadas as cidades que terão 10.300 novas vagas. Vamos conferir com Bruno Moreira. Divulgou o resultado final das mais de 10.300 vagas autorizadas para municípios que aderiram ao edital com coparticipação do Mais Médicos. Gestores de todo o país têm até esta sexta-feira
4 de agosto para consultar o resultado e confirmar o interesse na plataforma e-gestor. Depois disso, as vagas serão disponibilizadas de forma imediata para a chegada dos médicos. Mais de 2.600 prefeituras manifestaram interesse. Regiões de maior vulnerabilidade social foram priorizadas para garantir assistência e acesso à saúde. São 3.500 vagas direcionadas para o Nordeste, 1.200 para o Norte, 3.600 no Sudeste, 1.300 para o Sul e 600 para o Centro-Oeste. Municípios que estreiam no programa e ainda não têm o termo de adesão ao Mais Médicos devem fazer o procedimento entre os próximos dias 7 e 14 de agosto. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h03 agora. E a Polícia Civil realizou a prisão de 4 integrantes de uma associação criminosa nesta quinta-feira. O grupo é investigado pela prática do crime de estelionato virtual ocorrido no mês de fevereiro em Rio Verde, aqui na região sudoeste goiana. Na ocasião, Daliana, uma empresa de grãos teve um prejuízo de R$235 mil. Segundo a investigação, os autores contactaram um comprador de grãos por meio de mensagem de celular, simulando ser um conhecido corretor do produto. Eles ofereceram por R$1.100.000, 7.000 sacas de soja. Os golpistas informaram que o produto estava sendo vendido por uma empresa legítima do ramo agrícola situado na zona rural de Ipameri. Os falsos corretores disseram à vítima que ela deveria se deslocar ao local para carregar as sacas de soja e que para a liberação da mercadoria seria necessário um adiantamento no valor de R$235 mil. Durante esse processo, os golpistas entraram em contato com a empresa responsável pela venda do produto, indicando como se deu a negociação feita com o comprador e solicitando-lhe a autorização para o carregamento da mercadoria. O vendedor concordou e disse que assim que o pagamento se desse nos termos acordados, liberaria a mercadoria. No entanto, os golpistas informaram aos compradores que o pagamento referente à liberação de carga deveria ser feito em outra conta e não na conta da empresa responsável pela venda do produto. A ação policial, além de realizar a prisão de 4 pessoas, 3 em Catalão e 1 em Formosa, resultou no bloqueio judicial de 2 veículos automotores e de valores em contas bancárias. E a doença de Chagas mata 700 pessoas por ano no estado de Goiás, mas tem tratamento e até cura. A reportagem é de Sabrina Monteiro. A doença de Chagas apresenta uma média de 700 mortes por ano no estado de Goiás, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Se você levar em consideração que há uma estimativa entre 200 mil a 300 mil portadores da doença de Chagas em Goiás e que Goiás é um dos estados onde mais as pessoas vão a óbito por essa doença, então só esses números, esses dados, eles mostram quão impactante é essa doença aqui em Goiás. A biomédica destaca quais são as situações que apresentam riscos. A doença de Chagas ela é muito lembrada pela contaminação pelo barbeiro. E o barbeiro implica muito na questão das moradias habitacionais. Então, a melhoria no local, nas habitações, nas residências, os alimentos, que existe a possibilidade da transmissão oral. Então, em função disso, é importante que os alimentos tenham uma boa procedência, uma boa higiene. As mães... as mulheres fazerem o exame para Chagas, porque há a possibilidade da doença ser transmitida durante a gestação. A manifestação das Chagas pode ocorrer depois de anos da contaminação. No quadro inicial, a febre por mais de 7 dias costuma ser um dos sintomas mais frequentes. Mas a grande preocupação em torno da doença é que nem todos os contaminados apresentam algum indício. Na maioria das vezes, a doença se manifesta silenciosa até que tem algumas manifestações, principalmente manifestações cardíacas, de forma crônica da doença. E sobre o tratamento, o infectologista explica. A doença de Chagas tem tratamento, na maioria das vezes tem cura, nas formas agudas. Nas formas crônicas, eu tenho como fazer uma tentativa de diminuir a gravidade da doença, mas muitas vezes esses pacientes a gente tem que fazer o tratamento
das complicações da doença de Chagas, que são as arritmias cardíacas, os megacólon, os megaesôfagos, e aí precisam intervenções, às vezes até cirúrgicas, para corrigir esse problema. Sabrina Monteiro, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h07. A segunda comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva marcou para a próxima quarta-feira o julgamento dos 12 jogadores que estão suspensos preventivamente por 30 dias por suspeita de manipulação no futebol. Eles são alvos da investigação da nova fase da penalidade máxima do Ministério Público de Goiás e se tornaram réus na Justiça de Goiânia. A decisão da suspensão foi de Felipe Bevilacqua, vice-presidente que exerce a presidente do STJD, na viagem de José Perdiz, que está na Austrália, a convite da CBF para assistir a Copa do Mundo Feminina. Há poucos dias, o juiz Alessandro Pereira Pacheco, da segunda vara de repressão ao crime organizado e lavagem de capitais, aceitou a denúncia e tornou réus todos os 7 jogadores e mais 7 pessoas acusadas de manipulação no futebol brasileiro. E o São Paulo não jogou bem, criou pouco e perdeu por 1-0 para o São Lourenço nesta quinta-feira no Nuevo Gasômetro em Buenos Aires, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mesmo com força máxima, o tricolor teve dificuldade para furar o bom sistema defensivo do time argentino, que segurou o ímpeto do rival e buscou o gol da vitória no segundo tempo com Barreiro. Dividido em 3 competições, o São Paulo precisará virar o confronto no Morumbi quinta-feira que vem para avançar às quartas de final, enquanto tenta lidar com uma série de 4 jogos sem vencer, reagir no Brasileirão e se preocupa com as semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians. São Paulo e São Lourenço voltam a se enfrentar às 19 horas, na próxima quinta-feira no Morumbi. O time argentino joga pelo empate, enquanto o tricolor precisa de vitória simples para levar a decisão para os pênaltis, ou 2 gols ou mais para avançar no tempo normal. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h09. Olha, foi publicada ontem a portaria número 865, que revisa e atualiza os procedimentos previstos no Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática de Soja. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o sistema de produção agrícola da oleaginosa, congregando ações estratégicas de defesa sanitária vegetal, com suporte da pesquisa agrícola e também da assistência técnica na prevenção e controle da praga. A nova regulamentação visa promover ajustes no modelo de governança do programa, conferindo à Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária maior autonomia no estabelecimento das medidas de prevenção e controle da doença. De acordo com a coordenadora geral da Proteção de Plantas, Graciane Castro, para o controle adequado da doença e a mitigação de potenciais prejuízos que ela pode causar à cadeia produtiva da soja, devem ser considerados alguns fatores, como medidas de redução de núcleo de fungo e o manejo da resistência de fungicidas. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h10 e a fauna brasileira tem 364 espécies em perigo de extinção. Rafael Ferri é quem nos conta essa triste notícia. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, lançou o Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade. Chamada de SALVE, a plataforma aponta os animais em risco de extinção no Brasil. O sistema contabilizou 364 espécies classificadas como criticamente em perigo. Para o coordenador da Coordenação de Avaliação do Risco de Extinção das Espécies da Fauna e analista ambiental do ICMBio, Rodrigo Jorge, o SALVE é uma ferramenta que organiza e classifica informações sobre a ameaça e o risco de extinção das espécies. Rodrigo lembra que das quase 15 mil espécies avaliadas, cerca de 5.500 possuem ficha publicada e pouco mais de 1.200 estão em alguma categoria de ameaça. Essa ferramenta, ela é fundamental para dar transparência para essas informações usadas na categorização das espécies quanto ao seu risco de extinção, que gera a lista de espécies ameaçadas de extinção. Então, a partir dessa transparência, qualquer cidadão vai poder entrar e verificar os dados que foram usados e que embasaram
a categorização de cada uma das espécies. O mundo hoje vive uma crise de biodiversidade, ou seja, as taxas de extinção de espécies são muito maiores que o esperado. Isso acontece em decorrência dos impactos causados pelo homem, como explica Rodrigo Jorge, analista do ICMBio. Então, por isso, a importância da gente classificar, categorizar essas espécies, identificar quais são ameaçadas de extinção e que, portanto, precisam ser priorizadas em ações de conservação para que essas espécies não venham a ser extintas e que elas sobrevivam, sejam perenes aí ao longo do tempo. A iniciativa começou a ser desenvolvida em 2016 e o processo de avaliação do risco de extinção é executado em etapas. O trabalho vai desde a compilação e organização de informações e registros de ocorrência em fichas individuais para cada espécie, passando por consultas direcionadas à sociedade e aos especialistas, até a revisão das informações. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Ferri. 7h13, agora último intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira, 4 de agosto. Já, depois do intervalo, após corte da Selic, ministro Carlos Lupe volta a falar em queda no teto de juros do consignado do INSS. E a polícia prende falsos motoristas de aplicativo no aeroporto de Goiânia. E claro, espaço aberto para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Daqui a pouco, logo após o intervalo, não saia daí. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h21 agora, 7h21, já de volta com o Jornal Verde Vale desta sexta-feira, 4 de agosto. Olha, com o início de uma esperada trajetória de queda na taxa básica de juros, a partir da decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, de reduzir a taxa Selic de 13,75% para 13,25% ao ano, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, deverá insistir em uma bandeira levantada por ele no início do governo: a diminuição do teto de juros cobrados nos empréstimos consignados do INSS, atualmente em 1,97% ao mês. Lupe explicou que essa questão será discutida em breve pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Em março desse ano, o órgão reduziu o teto de 2,14% para 1,7% ao mês, como queria o ministro. Porém, os bancos suspenderam empréstimos. O Palácio do Planalto reclamou e a taxa subiu para 1,97%. Na época, Lupe, que era o limite de juros possível. O outro problema destacado pelo ministro da Previdência é a fila do INSS. Lupe enfatizou que o assunto foi amplamente discutido no governo e o objetivo é fazer com que o prazo seja reduzido para até 45 dias, conforme prevê a legislação em vigor. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu posse nesta quinta-feira em Brasília ao deputado federal Celso Sabino, do União Brasil, como novo ministro do Turismo. Ele substitui a deputada federal Daniela Carneiro. O novo ministro afirmou que o Conselho Nacional de Turismo foi reformulado e ampliado. Os 93 conselheiros também tomaram posse ontem e no próximo dia 19 já realizam a primeira reunião de trabalho. No mês que vem, Sabino quer apresentar o Plano Nacional de Desenvolvimento do Turismo. E uma lei federal instituiu agosto como mês da primeira infância. As informações é com Isabela Pesce. A partir deste ano, agosto passa a ser o mês da primeira infância. Uma lei federal sancionada em 10 de julho formalizou a iniciativa. O 8º mês do ano será dedicado à promoção de ações de conscientização sobre a importância da atenção integral às gestantes e às crianças de até 6 anos de idade e suas famílias. A lei prevê atividades integradas nos âmbitos nacional, estadual, distrital e municipal, com o objetivo de promover, por exemplo, a oferta de atendimento integral e multiprofissional à criança na primeira infância e às famílias, especialmente nos primeiros 1000 dias de vida. Além disso, viabilizar a promoção de vínculos afetivos saudáveis, de nutrição, de imunização, do direito de brincar e da prevenção de acidentes e doenças. Em Pernambuco, o ano de 2023 já estava sendo dedicado ao tema. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Ranilson Ramos, destaca a necessidade de atenção contínua à primeira infância. Botar luz nesse tema é uma contribuição que o poder público dá e que
que o controle externo nacional já há algum tempo vem em todos os nossos tribunais para se discutir um tema que de alguma forma ficou meio oculto ali, não só pelo setor público, mas também pelo nosso controle externo. E essa luz nos dá a certeza de que temos que avançar mais ainda para que a gente possa garantir os direitos das crianças que compõem a primeira infância no Brasil. Os tribunais de contas do Brasil desempenham um papel importante na fiscalização da aplicação de recursos públicos em áreas como saúde, educação e assistência social, fundamentais para o desenvolvimento das crianças na primeira infância. A Atricom apoia ações quanto ao tema e no mês de agosto estará presente em eventos comemorativos como o Seminário Pacto Nacional pela Primeira Infância e Justiça Restaurativa, no Rio Grande do Sul, e também no lançamento do Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância, no Mato Grosso do Sul. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Isabela Pesce. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h25 agora. Olha, na madrugada de ontem, uma ação conjunta entre as forças policiais civil e militar resultou na detenção de 4 indivíduos no Aeroporto Internacional de Goiânia. Os suspeitos foram presos sob acusação de operar como motoristas de aplicativo utilizando identidades falsas. As investigações revelaram que os detidos já haviam integrado o grupo de colaboradores de uma renomada empresa de transporte por aplicativo, mas haviam sido banidos posteriormente. Incapazes de receber corridas legítimas, os suspeitos optaram por criar perfis falsos com informações adulteradas. Dessa maneira, eles conseguiam se passar por motoristas credenciados e realizar corridas a partir do terminal do aeroporto. Segundo declarações dadas à polícia, 2 dos detidos admitiram terem pago cerca de R$400 para adquirir dados de terceiros que foram utilizados na criação dos perfis falsos no aplicativo. As investigações sobre o caso prosseguem, visando identificar todas as ramificações desse esquema ilícito. E o governador Ronaldo Caiado empossou 998 novos diretores de escolas estaduais. A reportagem é de Andressa Calassi. A solenidade aconteceu no Palácio da Música, no Centro de Convenções de Anápolis. A abertura foi realizada pela secretária de Estado de Educação, Fátima Gavioli. Quero cumprimentar o governador Ronaldo Caiado, agradecer pelo apoio que tem dado à educação de Goiás, no sentido de que todos os nossos objetivos possam ser trabalhados, nossos sonhos possam ser sonhados e até aquilo que parecia impossível colocar na pauta, discutir, planejar e se organizar para os próximos dias. Os 998 novos gestores representam os 246 municípios goianos e vão atuar nos colégios regulares e militares. Empossar esses novos gestores, depois de um processo seletivo tão concorrido e ao mesmo tempo tão sério, a gente fica feliz de receber esses novos colegas que passam a gerir as unidades estaduais do estado de Goiás. O ato de posse foi presidido pelo governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, acompanhado do prefeito de Anápolis, Roberto Naves, e demais autoridades políticas. Essa indicação e essa nomeação, ela foi feita embasada em prova. Não teve nenhuma indicação de ordem pessoal e nem política. Todos aqui foram submetidos a um concurso público e aqueles que realmente conseguiram ser aprovados, eles foram, agora sim, empossados na condição de diretores dos seus colégios. O Brasil discute muito formação continuada, mas precisa de uma formação inicial que diz, olha, a sua tarefa é essa, o seu dever é esse, seu compromisso, assinar um compromisso com a rede é este, e principalmente ele conhecer todos os seus direitos, deveres e obrigações no exercício da função. Ainda durante o evento, o governador Ronaldo Caiado assinou uma ordem de serviço socioeducacional. Agora a rede pública de ensino do estado conta com atendimentos de psicólogos em todas as unidades. Caiado anunciou também os novos investimentos na educação. Nós aqui autorizamos mais 96 milhões de reais. Na cidade de Goiás, autorizei 120 milhões de reais. Isso tudo assim, autorizado e repassado. Né? Os coordenadores hoje estão saindo aqui com todos os carros zero. Né? São mais de 120 caminhonetes e carros aqui que estão sendo entregues à nossa educação.
Além do mais, nós estamos abrindo um concurso para professores também e apoiadores pedagógicos de 5.050 vagas. Mais cedo, com o governador, assinou a inserção de novos psicólogos, né? Nunca teve, né, governador, na rede estadual, agora o governo do estado investindo mais uma vez em educação. Como que vai funcionar a inserção desses novos profissionais na área? Na verdade, o governo assina hoje, amanhã eles já se apresentam nas regionais. Nós temos uma equipe agora para cada uma das 40 regionais. Eles vão fazer atendimentos presenciais, mas também vão fazer atendimentos que serão agendados pelo site. A programação de posse incluiu a formação de novos gestores. O evento foi dividido em 2 dias. Os participantes contaram com palestras, oficinas e orientação sobre a prestação de contas. A solenidade encerra nesta quinta-feira. Tudo aquilo que é necessário para termos uma aprendizagem intensificada. As escolas estão extremamente bem equipadas. O espaço físico da escola, ele contempla bem a facilidade para os alunos obterem todos esses conhecimentos. Através da eleição, do processo de seleção para os diretores, né? A gente recebe também uma credibilidade da comunidade local, porque nós somos escolhidos através do voto. Andressa Calassi, Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h31, agora 7h31, em um momento conturbado no Flamengo, Pedro está na mira do mercado de transferências do futebol europeu. De acordo com o jornal português A Bola, o Benfica viu o brasileiro como uma boa opção para substituir a possível saída de Gonçalo Ramos. Na última quarta-feira, o PSG fez uma proposta no valor de 65 milhões de euros, além de 15 milhões de euros em bonificações para contratar o atacante de 22 anos. Com isso, o montante total da transferência ultrapassaria 420 milhões de reais para um contrato de 5 temporadas. E ainda falando do Flamengo, Daliana, o time teve dificuldades com a retranca do Olímpia ontem no Maracanã, mas conseguiu uma vitória por 1-0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Com o estádio lotado, o time da casa teve amplo controle da posse de bola e a presença no ataque, mas a equipe paraguaia se fechou o tempo todo, mesmo perdendo, e tentou retardar o máximo o andamento da partida. Para sair do zero, o Flamengo recorreu a uma estratégia antiga, cruzamento de Gabigol e finalização de Bruno Henrique. Flamengo e Olímpia decidem a vaga para as quartas de final na próxima quinta-feira, no dia 10, em Assunção. Antes, o rubro-negro volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro. O adversário será o Cuiabá no próximo domingo na Arena Pantanal. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h32. E a quinta-feira chega ao fim, registrando leves recuos na Bolsa Brasileira. As principais cotações recuaram menos de 0,25 pontos percentuais e flutuaram na faixa entre R$ 55,38 e R$ 66,54. O vencimento setembro 23 foi cotado a R$ 55,38. Já o novembro 23 valeu R$ 59,05. O janeiro 24 foi negociado a R$ 62,73 e finalmente o março 24, que teve R$ 66,54 no valor da saca, uma baixa de 0,24%. Para o analista de mercado da Brandalize Consult, Vlamir Brandalize, a Bolsa Brasileira ficou quase estável, em sinal de que a alta do dólar ante ao real deu suporte contra a queda registrada na Bolsa de Chicago.